6 recursos que te colocam na frente de 99,9% dos peritos contábeis que atuam no mercado hoje, 13 de maio de 2026. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o canal do Instituto IFS. Eu sou o professor Aldrey Souza. E a minha missão aqui é trazer conteúdo para contadores, administradores e economistas que estão interessados em entrar no mercado pericial e ter resultado. Afinal de contas, essa é a missão que eu escolhi como professor, fazer com que você transforme o seu conhecimento em uma fonte de renda bacana, para que você consiga realizar laudos e pareceres periciais e transforme isso em dinheiro. Então vamos nós para essa aula aqui. Se você está usando a inteligência artificial como aquele padrão, né, do ChatGPT, que você entra lá no chat e faz uma pergunta e ele te dá a resposta, eu sinto muito. Você está usando menos do que 10% do potencial dessa inteligência artificial. E eu vou te mostrar por quê, olha. O primeiro recurso é o Claude Chat. O Claude Chat, de fato, é um assistente que provavelmente você já conhece. É aquele em que você entra, faz uma perguntazinha e ele te dá uma resposta. Mas o lance é o seguinte, olha, o uso desse Claude Chat, ele serve basicamente para tarefas mais simples, como essa aqui que eu coloquei, ó. Você pegar e colocar um contrato bancário original, de repente uma cláusula, e pedir para ele extrair ali, olha, premissas, interpretação do contrato, identificar se tem cláusulas obscuras, capitalização de juros, de repente até fazer uma tradução, né, uma tradução jurídica, né, sei lá, tirar aquele juridiquês ali do contrato. De repente, o Claude Chat é fundamental e vai te ajudar nessa tarefa. Ele vai te ajudar também, de repente, né, a sugerir uma metodologia de exame financeiro. Então, essa é a primeira ferramenta, primeiro recurso que nós temos e que muito provavelmente você já conhece, que é o chat. Só que além do chat, o Claude, ele traz um outro recurso. Esse é o segundo recurso, que é o Claude Desktop. Aí sim, é uma mudança de paradigma operacional. Por quê? Porque por meio da tecnologia de computer use, o Claude ele consegue delegar tarefas que são executadas por diversos agentes e subagentes que estão instalados dentro do seu próprio computador, dentro daquele ambiente do Claude. Então, o Claude Desktop é isso. Você vai baixar o Claude, essa inteligência artificial, dentro da sua máquina e ela vai realizar todas as operações. Ela vai, por exemplo, localizar e navegar em pastas, encontrar documentos, organizar e classificar esses documentos. Ela vai alterar, editar, produzir documentos no Word, no Excel ou em outro formato. Claro que essas pastas, elas precisam ser preparadas por você. Para quê? Para que você consiga, obviamente, transformar todo aquele conjunto em evidências prontas para a sua análise. Então, o Claude Desktop, ele traz sim uma mudança de paradigma enorme. Em vez de você, de repente, perder tempo realizando algumas tarefas, né, que, de repente, tomariam ali um tempo gigantesco, com o Claude Desktop, você consegue fazer com que o Claude trabalhe dentro da sua máquina. Tá? O segundo recurso, ou melhor dizendo, o terceiro recurso, tá? É o sincronismo Mobile Desktop, ou seja, você consegue acessar o Claude na sua máquina utilizando o seu celular. Então, por exemplo, você está lá no meio de uma diligência ou está fora do seu escritório sem acesso ao seu computador e você de repente recebe uma decisão judicial ou baixa uma decisão judicial no seu celular. Você consegue transmitir essa informação, né, para o seu computador e por meio do desktop você consegue determinar a realização de procedimentos que vão ser realizados dentro da sua máquina. Ou seja, você não perde o contexto, você não perde o time enquanto você está fazendo uma outra atividade por meio do sincronismo, né, do contato entre o seu computador, né, e você ali utilizando o seu celular, enquanto você está fazendo uma outra atividade, o Claude está lá trabalhando dentro da sua máquina. Tá? A quarta é o Claude Code. A gente está falando aqui de uma ferramenta poderosíssima, em que ela vai auxiliar a construção, né, de códigos, meio que de programação mesmo. Aí já exige um pouco mais de conhecimento.
Mas sim, você vai ser capaz de produzir ali automação de cálculos e realização de simulações. Como, por exemplo, isso que está aqui, ó. Você consegue fazer comandos dentro do Cloud Code para que ele execute essas tarefas para você. Por exemplo, simulações de financiamentos, cálculos de juros, atualização por meio de índices, validação, por exemplo, da comparação de um demonstrativo de evolução de uma dívida, né, que você recebeu ali em uma instituição financeira. Ele consegue fazer essa análise rapidamente e transformar aquilo no Excel, tá? Mas além dessas 4 ferramentas aqui, olha, nós temos também, olha, os plugins. O que são plugins? Plugins funcionam como extensões que elas adicionam novas habilidades dentro do cloud. Na prática, ela permite o quê? Integrar o cloud, essa inteligência artificial, com outras ferramentas do dia a dia que você usa, como, por exemplo, armazenamento na nuvem, sistemas de documentos, bancos de dados, planilhas, né, o próprio Word, o Excel, plataformas de produtividade e sistemas jurídicos. Então, esses plugins, eles permitem leitura e escrita direta, né? E, obviamente, ele permite com que o seu trabalho ele tenha ali, olha, um fluxo contínuo, tá? Então, esses plugins, eles são fundamentais e são a 5ª ferramenta que o Cloud traz ali de muito mesmo grande, de uma valia enorme, tá? E a 6ª e última, que eu considero talvez a mais importante, que são as skills, né? Que são ali a fábrica de excelência e de padronização de dados, tá? As skills, elas funcionam como modelos ali inteligentes de execução. Elas vão ali basicamente padronizar tarefas que você executa, né? Você vai colocar essas skills, que são habilidades, né? Que você vai delegar, né? Você vai escrever essas habilidades ou buscar ali dentro do próprio ecossistema do Cloud. Você pode buscar skills que já existem, adaptar, reescrever essas skills ou começar do zero. O próprio Cloud tem lá uma skill que te permite construir skills, né? Ou seja, habilidades que tornam ali uma padronização. Então você pode ter, por exemplo, uma skill de revisão trabalhista, de tributária, de análise bancária, de extração de dados brutos, de padronização de laudos. Por quê? Porque essas skills, que são habilidades, elas transformam o seu conhecimento técnico em uma metodologia, um passo a passo executável pela própria máquina. Então é importante que você perceba que nós temos ali, olha, o uso dessa inteligência artificial traz um diferencial competitivo. Ela traz velocidade, precisão e escala. Enquanto você tem, por exemplo, período tradicional, com planilhas manuais, processos repetitivos e braçais e ali um gargalo de escala de produtividade, você tem ali o perito que usa inteligência artificial, onde ele faz uma análise operacional e ele pode delegar essas análises para o cloud, cálculos matemáticos que são automatizados, laudos que são padronizados em larga escala. Tá? Então perceba que o diferencial daqui para frente não será apenas saber calcular. Você tem que saber utilizar a inteligência artificial para calcular, para analisar, para revisar e produzir mais. Tá? Então o limite não é mais a ferramenta operacional. O limite agora é a sua capacidade estratégica. Então observe que nós temos aqui um fluxo de trabalho da perícia 4.0. Então basicamente você tem ali o Cloud Chat, onde você inicia, por exemplo, análise e interpretação de dados específicos, de documentos específicos, de cláusulas específicas, por exemplo, de um contrato, tarefas específicas, uma pesquisa de jurisprudência, uma coisa mais rápida. Você tem o Cloud Desktop, que permite o quê? Uma organização e uma gestão operacional. Por quê? Porque você vai utilizar o quê? Um recurso que vai permitir à inteligência artificial acessar a sua máquina. E olha só, a terceira é essa conectividade, o sincronismo e a comutatividade. Permite, por exemplo, você iniciar um trabalho externo na rua, utilizando o seu celular, tá? E esse trabalho vai sendo executado dentro do seu computador, dentro do Cloud Cowork, por exemplo, Cloud Desktop, tá? Temos o Cloud Code. Basicamente permite o quê? Criar uma variedade gigantesca de agentes, de automações, né, que vão permitir com que seu trabalho
seja cada vez mais escalável, tá? E ali a gente tem outros 2 aceleradores, que são os plugins, que permitem integração entre o cloud e diversos outros sistemas e programas, e as skills, que são habilidades que você pode adquirir, você pode construir utilizando o próprio cloud, e essas habilidades vão permitir o quê? Uma padronização. Isso tudo traz o quê? Uma redução de erros, de retrabalho. Se você aplicar a metodologia correta, traz ganho de escala e de velocidade e torna você, olha, um perito estratégico. E vai ser exatamente sobre isso que nós vamos falar numa imersão que vai acontecer no dia 30 de maio. Então já anota aí na tua agenda. Dia 30 de maio, nós vamos realizar uma imersão de 8 horas, aplicando inteligência artificial no trabalho pericial. Então anota na tua agenda, aqui na descrição desse vídeo tem todas as informações sobre essa imersão. Então fica com a gente e se prepara. No dia 30 de maio nós temos um encontro, 8 horas direto, utilizando inteligência artificial numa imersão ao vivo comigo e com a doutora Olívia. Então a gente se vê na próxima aula. Grande abraço!